Vocês abrir suas Bíblias mais uma vez no livro de Daniel. Estamos intercalando nossas exposições entre Apocalipse e agora o livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. Isso é proposital, obviamente, pois tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são plenamente palavra de Deus. E Ele fala à sua igreja tanto no Novo quanto no Antigo. E hoje o nosso alvo é Daniel 3. O tema desse sermão é reconhecer que não há Deus como Yahvé, não há Deus como nosso Deus. Daniel 3. Tentei matar um mosquito, bati no microfone. Daniel 3. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, e Ele fala com a sua igreja por meio das seguintes palavras: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de toda língua, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. A qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não serviram, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei:
Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Bem, vamos orar mais uma vez, depois meditaremos a palavra do Senhor. Deus Santo, lemos a Tua palavra e agora pedimos a Sua graça sobre nós. Fala ao nosso coração por meio da Sua palavra. O Seu Santo Espírito abra-nos os olhos, os ouvidos, o coração, a mente ao Senhor. Possamos nos ver diante desse Deus glorioso que salva e resgata Teu povo, e um Deus em que todo poder habita e está. Essa é a nossa oração. E assim fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, o livro de Daniel é um livro que desafia a nossa fé de uma maneira bem profunda, é bastante diferente de outros livros das Escrituras. Vimos nesse livro o Senhor cuidar de forma providencial dos seus servos, já em situações bastante distintas. No capítulo 1 nós vimos eles sendo levados escravos a um reino da Babilônia, onde obviamente eles não prosperariam, não deveriam prosperar, não deveriam encontrar alento, eles deveriam ser tragados pela cultura e pela religião babilônica. Mas ali vemos os servos do Senhor desafiar
o rei e desafiar as próprias circunstâncias da própria natureza humana. Ao invés de comer as comidas do rei, ao invés de beber o vinho fino do rei, eles escolheram permanecer fiéis ao seu Senhor numa dieta que era uma dieta bastante incomum. Eles comeram legumes durante muito tempo, e durante todo esse tempo o Senhor sustentou seus servos como se eles estivessem tendo uma alimentação totalmente balanceada. Ao final disso, vemos os servos do Senhor, dos quais esses 3 estavam inseridos, mais Daniel, saindo mais fortes e mais esbeltos do que todos os homens que comeram das iguarias do rei. E ali nós vimos o poder de Deus sobre a sua criação e como Deus pode sustentar a sua igreja mesmo diante de situações em que eles não podem controlar. Em seguida, vimos Daniel interpretar o sonho do rei mediante o poder de um Deus que não somente entende sonhos ou interpreta sonhos, mas que também traz o próprio sonho à tona. Nabucodonosor havia feito um desafio incomparável. Digam-me a revelação do sonho, mas também me digam qual o sonho. E diante disso, todos os magos, os feiticeiros, os caldeus, todos os sábios do reino, eles se calaram e eles disseram serem impotentes, incapazes de poder cumprir uma missão como essa. O Senhor então traz Daniel e, por meio de um tempo de oração e da revelação do Senhor Deus, Daniel não só descobre o sonho, é revelado o sonho a Daniel, como a sua interpretação, e Daniel vai à presença do rei e prova que existe um Deus maior do que todos os outros que existem, e existe um Deus que governa sobre tudo o que existe, inclusive sobre os sonhos do rei. E agora estamos diante, mais uma vez, de um ato absurdo do rei Nabucodonosor. Usualmente os reis aqui em Daniel, eles trazem atos absurdos, e diante desses atos nós vemos o Senhor sustentar o seu povo. Dessa vez o rei, como dissemos na semana passada, ele não foi totalmente convencido pelo poder do Deus de Daniel, porque agora ele decidiu construir uma grande imagem de ouro. A ideia dessa imagem é que essa imagem tinha a altura que é basicamente de um prédio de 2 a 3 andares. O seu peso provavelmente é um peso em ouro, que era uma das maiores riquezas que existia no mundo babilônico. E a grandeza dessa estátua era tal que ele coloca ela poderia ser vista a uma longa distância. Mas esse rei, ele fez essa estátua com um propósito muito específico. Essa estátua fora feita com um propósito de adoração. Muitos teólogos e estudiosos das Escrituras, eles entendem que essa estátua, ela não era de um Deus específico da Babilônia, mas essa estátua, ela provavelmente era a estátua do próprio rei. O rei venerava tanto a si mesmo, admirava tanto a si mesmo, que ele resolveu fazer uma estátua de si mesmo, para que nunca se esquecessem de quem ele era, e também para expressar algo que ele já havia expressado outras vezes e continuava a fazer, que é a conclamação de que o povo adorasse ao próprio rei. Era um vício dos imperadores daquele tempo, como continua a ser ainda um vício dos imperadores dos nossos. Aqueles que assumem muito poder, eles confundem a si mesmo com deuses, e eles querem receber adoração como se eles pudessem ou devessem receber algum tipo de adoração por parte dos homens. Mas Nabucodonosor não era Deus, e aquela estátua não era Deus. Ela era uma estátua comum e uma estátua qualquer. Nós lemos isso hoje de manhã
no Salmo de número 115, aqui na nossa EBD, na introdução da nossa EBD, que fala e nos lembra, como já fora repetido em vários lugares das Escrituras, como Jeremias, como em outros locais, que esses deuses, essas imagens, essas coisas feitas por homens, elas são simplesmente imagens. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm olhos, mas não veem. Elas têm bocas, mas não falam. Elas parecem um ser, mas elas não são absolutamente nada. Elas são criatura dos homens. Não é nem criatura de Deus. É criatura daqueles que são criatura do Deus que governa o universo, do Deus que controla todas as coisas nos céus e na terra. Esse rei, porém, Nabucodonosor, ele fez essa estátua com um só motivo, para que ela fosse adorada. E a grandeza dessa estátua era tal que ele faz um convite. O convite que Nabucodonosor faz é o convite de um rei que governa tudo e a todos. Ele traz os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e os oficiais de todas as províncias. Basicamente, todos que tinham alguma autoridade na Babilônia, eles foram convidados para essa celebração. Seja governador de grandes províncias, seja oficiais de pequenas regiões, todos eles foram chamados para, diante da estátua do rei, pudessem adorar e celebrar aquela estátua. Isso é repetido nesses capítulos por muitas vezes, os cargos desses oficiais. E no versículo 4, o arauto é o mensageiro do rei, é o homem que comunica a verdade que o rei havia dito. Ele é quem fala com esse povo e ele dá uma ordem clara e objetiva. E veja como é estranha essa ordem, que diante de qualquer som, de todo tipo de objeto que faça algum som de música, trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música, todos os homens deveriam se prostrar e eles deveriam adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor havia feito. Essa ordem, ela é uma ordem bastante inquietante, porque o som da música não é algo que pode ser controlado. A gente sabe isso muito bem depois que eles inventaram a caixinha de som no Brasil, né? A gente sabe muito bem que a gente não controla mais o som. Você está na sua casa, tranquilo, preparando para dormir, o vizinho com a sua pequena JBL invade toda a vizinhança com aquela música que ninguém queria ouvir. É esse o ponto. Qualquer som de música, em qualquer lugar, os homens deveriam parar, eles deveriam se prostrar e eles deveriam adorar a imagem de ouro feita pelo rei. Basicamente, o que o rei está dizendo aqui é que a música, ela deveria levar imediatamente à adoração, mas a adoração da imagem que ele havia feito. Isso foi então posto ao seu clímax, quando nos versículos 6 e 7, o próprio rei traz os seus instrumentistas, e eles começam a tocar toda sorte de instrumentos. A beleza dos acordes, a beleza dos instrumentos musicais que ali estavam, foram quebrados por uma grande multidão de pessoas, que então se prostra numa cena objetivamente ridícula, de se prostrarem diante de um objeto feito pelas mãos dos homens, e eles começam então a adorar aquele objeto como se fosse verdadeiramente um Deus. Eu sei que muitas vezes isso passa desapercebido, mas essa é uma das cenas mais
icônicas que temos nas Escrituras. É um dos momentos em que a tolice do homem ela é levada ao seu momento mais alto. Eles simplesmente viram aquela estátua ser feita. Ela nunca fora um Deus aqueles homens antes. Não é nem mesmo dito o nome daquela estátua. Nada nela possuía vida e nada ela fez. Ela nunca foi encontrado nela nenhum tipo de atributo ou dado a ela nenhum tipo de ação. Ela simplesmente foi posta diante dos homens e por causa do pecado em seu coração e do medo e por causa da iniquidade dos homens, eles escolhem se prostrar diante de um objeto para adorá-lo, e eles adoraram verdadeiramente aquela estátua. A tolice do homem, ela é levada aos extremos diante de situações como essa. Ela é levada a momentos em que o homem desafia a própria razão, a própria lógica, a própria realidade do mundo em que nós vivemos. Prostrar-se diante de algo que nada é. Esse é o ato desses homens que ali estavam. E na verdade, precisamos fazer um parêntese aqui, não é exatamente essa mesma loucura que leva os homens modernos também à sua falsa adoração. Os objetos, os seres, os deuses do nosso tempo, eles não são melhores do que os deuses que Nabucodonosor construiu, não. Eles são igualmente idiotas, estúpidos. Eles são igualmente sem expressão alguma. Eles são da mesma maneira sem valor e sem significado nenhum. Eles foram feitos e construídos pelos homens de tal maneira que os homens acreditaram que eles são algo quando eles não passam de nada, de absolutamente nada. A loucura da humanidade, ela se expressa na própria humanidade. Nós comemos animais que outros povos adoram. Olha que, como racionalmente isso não faz sentido nenhum. Se houvesse alguma grandeza numa vaca, por exemplo, ou num boi, ele deixaria que a gente fizesse um bife para a gente poder comer? Logicamente não. É impossível que a vaca brasileira não seja divina e a vaca indiana seja. É o mesmo animal. A diferença é que ele está um aqui e o outro na Índia. Outros seres, governadores, imperadores, mestres e líderes que se colocam como deuses diante dos seus povos, isso também existe hoje. Líderes como o presidente da China, que é adorado nos cultos públicos de todas as religiões do país. Antes de deles começarem a exercer a sua fé, eles têm que cantar o hino nacional chinês, que é o hino ao governador, que exalta a sua família, que exalta o seu nome, que exalta a sua grandeza, um hino de louvor a um homem que a qualquer momento pode morrer, do mesmo jeito que qualquer um aqui pode morrer, um homem feito da mesma carne que todos nós fomos feitos, um homem que tem as mesmas movimentações corporais, que alcance igual, é tudo igual a qualquer outro ser humano, mas eles dizem, não, esse é um diferente dos outros. A mesma coisa é dita de líderes religiosos, como por exemplo o próprio Papa, que é considerado um ser perfeito, que nunca errou, que nunca cometeu nenhum ato equivocado, mas que, como já falamos também, quando comparado a outros papas, é totalmente equivocado, pois vários papas já disseram o contrário dos outros, já negaram os outros, mas de alguma maneira eles continuam acreditando que todos são perfeitos, que todos estão certos, que todos nunca erraram.
Obviamente, criaturas, elas são elevadas a divindades por causa da escuridão do coração do homem. Criação é elevada à divindade por causa do vazio do coração do homem que busca a Deus e não o encontra. E objetos de igual forma, homens que amam o dinheiro mais do que a vida, homens que se dedicam a explorações do seu corpo, em vez de se dedicar a Deus, homens que amam os prazeres da carne mais do que amam a adoração santa ao seu Redentor. Tudo isso demonstra a mesma verdade: vazio no coração do homem e incapacidade do homem de perceber que eles estão perdidos em sua falsa adoração. A verdade é essa, que é estampada na cara de todos os homens aqui em Daniel 3:7. Os homens eles são equivocados em sua adoração de uma forma clara, absurda e real, mas eles não conseguem ver o quão equivocados estão. Eles adoram coisas, pessoas e seres sem perceber que estão agindo como loucos. Mas as Escrituras nos chamam a perceber que nós, que somos o povo de Deus, não podemos viver assim. O que surge no versículo 8 e os versículos seguintes é a verdade que deveria ser a verdade para todos nós. Alguns caldeus que aqui já há muito tempo se tornaram inimigos do povo judeu, eles vão à presença do rei Nabucodonosor, e é curioso pensar a maneira como eles falam com ele: ó rei, vive eternamente. Isso obviamente não é uma fala que a gente costuma ter com pessoas como nós, não é verdade? A gente sabe que pelo menos nessa vida não viveremos eternamente, mas a ideia de eternidade ao rei é porque o rei era realmente visto como uma divindade. Aos homens que morriam na Babilônia, eles morreriam e eles iriam para algum lugar qualquer. O rei não. O rei, quando ele morria, ele era elevado a um status, a um patamar de divindade. Então era um rei que para eles viveria eternamente. Então eles trazem à memória todo o decreto do rei. Rei, você disse que se tocasse algum instrumento, se tocasse alguma música, quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo. Pois nós temos aqui uma lista de 3 nomes, que quando você os trouxe, naquela multidão imensa de oficiais, prefeitos, governantes, de homens que trabalhavam e que tinham poder, eles não se prostraram. É curioso imaginar essa cena. Tente imaginar essa cena, uma multidão. Provavelmente milhares de pessoas ali estavam na presença do rei, quando ele tocou a música, para que todas elas se abaixassem e adorassem aquele objeto, aquela imagem de ouro. Mas três homens ali, eles permaneceram em pé. Eles ignoraram o som da música, eles ignoraram a multidão adorando ao seu redor, eles ignoraram as ameaças que foram feitas, que não é uma ameaça qualquer, preste atenção na ameaça, é uma fornalha de fogo ardente. Fornalha, a gente já sabe o que é, só de falar fornalha, não sabe? Fornalha, o que é uma fornalha? É um lugar onde você vai botar fogo e vai assar alguma coisa. A ideia de aumentar o número de palavras é para demonstrar realmente a grandeza daquela fornalha. Não é só uma fornalha de fogo, mas é também uma fornalha de fogo ardente. É um negócio que vai queimar a tal ponto que você não quer nem chegar perto. É muito quente, é muito calor, é muito fogo. É para destruir qualquer ser vivo. E é nesse interim que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dizem:
nós não adoraremos. E então o rei, preste bem atenção, ele ficou irado e furioso. Isso não mostra simplesmente que o rei não gostava que homens rejeitassem suas ordens, mas mostrava mesmo o quão perdido Nabucodonosor é. Porque ao invés de ver lógica e inteligência naqueles homens, ele realmente ficou irado e furioso, pensando: como podem eles não se prostrar diante da imagem que eu criei? Que provavelmente era a imagem dele mesmo. Como eles ousam não adorar uma imagem grandiosa e maravilhosa como essa? Como eles podem fazer isso? E ele traz eles à sua presença, mas era natural aos reis que antes deles punirem aqueles que desobedeceram às ordens reais, que eles primeiro tentassem os convencer a obedecê-las, porque era melhor que eles obedecessem e morressem do que simplesmente que eles morressem. Provavelmente eles seriam mortos de qualquer jeito, porque eles desobedeceram ao rei, mas se eles se prostrassem antes, o rei seria vindicado, ele mostraria que ele realmente é o rei sobre todo o mundo. E então ele dá outra chance. Ele vira para os três e fala: olha, eu sou um rei bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar outra chance para vocês. Vão tocar de novo a música toda, todos os instrumentos aqui citados, a harpa, o saltério, a gaita de fole, eles todos vão tocar mais uma vez. E dessa vez vocês podem prostrar e adorar. E se vocês não se prostrarem e adorar, olha a audácia do rei no versículo 15. No mesmo instante, no finalzinho do versículo 15, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E o detalhe vem agora: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É curioso que a história é descrita de tal maneira, ela é feita, estou falando da história que está aqui da Bíblia não, a realidade que nós vivemos, ela é feita de tal forma que a glória de Deus ela se torna manifesta claramente aos homens. Ele podia ter parado a ameaça, não podia ter falado: eu vou matar vocês, vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Mas esse rei, na sua pretensão e pensando que não está sob o controle do soberano de todos os povos, ele dá um passo a mais. Ele vira e fala assim: eu duvido, eu não creio, é impossível que até um outro Deus possa livrar vocês das minhas mãos. Eu vou consumi-los, eu vou destruí-los. Não tem Deus existente no mundo que possa evitar que vocês sejam mortos. Meus irmãos, estamos diante de ameaças que são ameaças extremamente poderosas. E vamos dar uma pausa e ser sinceros com nós mesmos. Se você estivesse lá, o som dos instrumentos começou a tocar logo em seguida, você ia ficar em pé ou você ia prostrar e se adorar? Essa é uma pergunta que eu acho que tem que ser feita para nós que somos crentes em Cristo Jesus, porque é muito comum a cristandade que ela esteja doente sem saber que está doente. É muito comum aos crentes que achem que estão em paz com Deus, quando na verdade eles precisam restaurar o seu coração, se voltar em arrependimento a Deus e fortalecer a sua fé. A grande verdade, meus irmãos, é que a maioria de nós morreria de medo do rei e talvez se prostraria. Porque não estou falando que somos fracos, que estamos doentes, não, mas porque vivemos em um mundo que nos afasta muito da presença de Deus, um mundo que construiu uma ideia e uma cultura em que nós não somos
levados a priorizar verdadeiramente a nossa relação com o poderoso de Israel, com o Senhor das nossas vidas. Pense no seu próprio tempo, pense na sua vida, na sua jornada de trabalho, na maneira como você vive a sua vida, e medite verdadeiramente se a prioridade da sua vida é o seu Senhor. A gente precisa ser sincero conosco, para a gente perceber também que nós muitas vezes estamos andando errado, que a nossa prioridade não é a gente. Nossa prioridade pode ser o nosso emprego, pode ser os nossos desejos, pode ser a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você esteja vivendo a sua vida toda para o seu marido, para a sua esposa. Talvez você esteja dedicando tudo para os seus filhos. Talvez você está dedicando tudo para o seu trabalho, para o seu sucesso profissional. E fato é que você não está perto de Deus. Você não está próximo de Deus. Você não conhece a Deus da maneira como você deveria conhecer. E se você não está perto de Deus, se você não conhece a Deus, se Ele não é o seu Redentor, que está juntinho de você ali, agarrado com você, as palavras ditas a seguir aqui, elas não saíam da sua boca, porque nós temeríamos, nós ficaríamos morrendo de medo da fornalha de fogo ardente, e a gente não confiaria no Deus dos exércitos como esses homens confiaram. Essa verdade precisa ser dita, porque nós temos que sondar o nosso coração. É curioso pensar que Sadraque, Mesaque e Abednego não eram os únicos judeus ali. Haviam provavelmente centenas de judeus que se prostraram e adoraram. Só 3 ficaram em pé. E eles não só ficaram em pé, agora a resposta nos traz ao auge desse texto. Os 3 viram para Nabucodonosor e eles vão vão primeiramente tratar Nabucodonosor do jeito que ele tem que ser tratado. A pergunta foi: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E os 3 respondem de forma objetiva: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Eles não foram chamados para serem advogados de Deus, foram. Nosso chamado não é ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. É Ele quem lida com o pecador, é Ele quem lida com o pecado. E é Ele quem vai julgar o ímpio quando ele se levanta contra ele e contra o seu nome. Quanto a isso, Nabucodonosor, a gente tem nada a ver, isso aí você trata com o nosso Deus. Agora a gente tem algo a dizer, e aí os versículos seguintes eles dizem: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Veja bem o tamanho da fé desses 3 homens aqui. Gente, aonde mais nas Escrituras a gente vê alguém sendo livrado de uma fornalha de fogo ardente? Não tem precedente na Bíblia. Não tem santo que foi salvo disso daqui. Pelo contrário, se você for lá para Jeremias 29, você vai ver que alguns homens que fingiram ser profetas de Israel, eles, na verdade, eles foram lançados. Zedequias, ele foi lançado na fornalha de fogo ardente do rei da Babilônia. Está lá em Jeremias 29 eu acho, versículos 20 a 25. A gente vê que existem momentos nas Escrituras em que essa fornalha ela foi usada, e na verdade ela foi usada pelo próprio Deus para punir o seu povo. Não tem mágica. Como é que você vira e fala assim: não, eu tenho convicção que Deus pode apagar o fogo ao meu redor? Gente, não tem como pensar num negócio desse, não. Tem? Os homens são fera. Eles conhecem o Deus deles, eles confiam no Deus deles a tal ponto que eles vão falar assim: fornalha de fogo ardente.
jogou a gente lá dentro. Se Ele quiser, não acontece nada. E eles estão falando isso para quem? Para o amigo deles, que eles estão evangelizando? Não. Eles estão falando para o rei Nabucodonosor, o homem que acabou de falar que vai matar todo mundo caso eles não adorassem a sua imagem. E eles não adoraram a imagem, como eles ainda vão virar para lá assim: o nosso Deus pode. Você pode achar que todo Deus tem medo de você, mas você não é nada perto do nosso Deus. Não é nada perto do nosso Deus. Os três estão desafiando claramente a autoridade do rei. E eles não só estão desafiando, como eles também estão rebaixando a autoridade do rei. Eles estão rebaixando a autoridade não só do rei, como eles estão rebaixando a autoridade dos elementos naturais que o próprio Deus criou. Se Deus quiser, nem o fogo pode me tocar. Se Deus quiser, não vai acontecer nada com a gente. Porém, rei, eles continuam. A audácia deles, ela não para só em dizer que Deus é poderoso para fazer o que quiser, não. Se não, ou seja, se Deus não quiser nos libertar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. A gente não está nem aí para a fornalha de fogo, rei, porque a gente tem convicção de uma coisa: o nosso Deus é o único Deus que merece ser adorado. Se por acaso Ele não nos livrar, mesmo se a gente cair na fornalha, mesmo que ela queime os nossos corpos, mesmo que ela destrua os nossos órgãos, mesmo que a dor seja insuportável, não vemos nenhum motivo, nenhuma possibilidade da gente se prostrar diante disso que você criou. Não tem nenhuma possibilidade. Não vamos adorar, não vamos nos prostrar. O seu Deus é um falso Deus. Vocês conseguem compreender a descrição das palavras desses três homens? Esses três homens, eles estão indo trazendo a sua fé e a sua consciência na percepção que eles têm do seu Deus, que é algo extremamente profundo. Não há nada que possa abalar o coração desses homens, porque eles conhecem o seu Senhor. Não tem por que adorar um outro Deus se você conhece o seu Senhor. Essa é a verdade que aqui Sadraque, Mesaque e Abednego estão tentando mostrar para o mundo. Uma vez que você conhece ao seu Deus, para que outros deuses? Para que outros senhores? Para que adorar qualquer outra coisa? O que elas são na verdade para você, elas não deveriam ser nada. Quando vemos a cultura moderna, por exemplo, elevando as riquezas, a influência, a autoridade a pontos tão desejáveis que os homens quase que matam para possuí-las, a gente está vendo um povo que não conhece alguém que é maior do que isso tudo. Um Deus que é verdadeiramente o Senhor de toda prata, todo ouro, que a gente não precisa de dinheiro não, a gente precisa dele. A gente não precisa de influência não, a gente precisa dele. A gente não precisa de poder, a gente precisa dele. É tudo ele, é só ele, porque com ele estamos salvos eternamente. Você pode ter todo o resto, que você continua não tendo nada, absolutamente nada. A paz só é possível ser encontrada na presença do verdadeiro Rei. Nem a dor pode nos tirar da presença do nosso Rei. É isso que esses homens estão dizendo. Taque fogo em nós, mas a gente não tem por que negá-lo. Na narrativa histórica, vemos isso hoje de novo, no tempo do Novo Testamento, no primeiro século. E vimos a fé dos irmãos que ali estavam, dos crentes do primeiro século, que foram levados a ataques de feras, sem negar o nome de Cristo. Pessoas como Policarpo, que foram presas, amarradas a uma pilha de lenha, e questionadas a negar a Cristo ou serem queimadas vivas, e eles disseram a mesma coisa:
Deus nunca fez nada contra mim, por que haveria eu de negá-lo? Está aqui fogo, Policarpo supostamente gritou, está aqui fogo, queima, mas eu não negarei ao meu Senhor. Isso só é possível quando você verdadeiramente conhece o seu Deus. Porque se você conhece o seu Deus, não tem espaço para outros deuses diante de nós. E aqui o rei se enfurece ainda mais. A fúria dele foi tão grande que ele mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Eu não consigo imaginar isso matematicamente. Uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais forte. É fogo demais, é lenha demais que eles jogaram ali dentro. Era um negócio absurdo, a tal ponto, veja a grandeza do poder dessa fornalha. Os soldados que foram jogar os 3 lá dentro, eles morreram. Eles morreram por causa da força da fornalha, por causa da força do poder do fogo. Então aqui a gente está vendo já, por causa disso, soldados do rei morrerem. E agora, o rei então, de longe obviamente, ele olha para dentro da fornalha e ele repara algo que ele não tinha reparado, ninguém estava reparando. Tinha 4 homens lá e não 3. E o rei ficou confuso. É engraçado que o grande rei Nabucodonosor, agora ele fica totalmente confuso. Ele chama os seus servos e ele fala: quantas pessoas a gente jogou lá dentro? E os servos falam: não, a gente jogou 3. Ele se espanta e ele então fala: eu estou vendo 4, não estou vendo 3. E esses 4, a gente devia estar esperando o quê? Grito. Era para eles estar gritando. Não tem barulho nenhum. Parece que eles estão caminhando no meio da fornalha, como se nada tivesse acontecendo. Esses 4. E além disso, esse quarto, esse que surgiu, ele não parece ser um homem qualquer, não. Parece que ele é como um dos deuses. É curioso ele usar essa expressão. A ideia de filho dos deuses, né, que é a expressão que ele usa, era a ideia que posteriormente vai ser usada em mitologias, por exemplo, especialmente mitologias gregas, de homens que supostamente seriam filhos dos deuses e eles teriam poderes sobrenaturais. Isso não é só de culturas nórdicas, não. Isso já estava existente lá na Babilônia antiga, em que eles achavam que haviam homens mesmo com superpoderes que podiam vivenciar coisas extraordinárias no meio dos homens. Mas fato é que aqui era um anjo do Senhor que ali estava, que estava ali não só para proteger aqueles 3, mas é literalmente o que a presença de Deus faz. No meio da fornalha de fogo ardente, o Senhor está lá, do nosso lado, para nos proteger, para nos guiar, para cuidar, para nos acalentar, para nos consolar. Não tem lugar de treva, não tem local de dor, não tem angústia, não tem sofrimento pelo qual o nosso Deus vai se ausentar. Ele sempre está lá, mesmo na fornalha 7 vezes aumentada pelo rei. Deus estará lá, porque Ele não abandona os seus servos, Ele não deixa os seus servos andarem sozinhos. E no meio das aflições, o nosso Deus continua sendo um Deus presente e um Deus fiel. Essa é a verdade que nós encontramos aqui, e é a verdade que finalmente o rei Nabucodonosor encontrou. O rei chama, então, ele vai à porta da fornalha, ele chama os 3 lá de dentro, ele chama-os pelo nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no versículo 26.
porém agora ele acrescenta algo, e ele diz: servos do Deus Altíssimo. A pergunta dele era como? Que Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Agora ele já faz uma categorização de deuses, e nessa categorização ele vira e fala assim: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é um Deus tão altíssimo que ele está elevado a todos os outros deuses. Ele crê em outros deuses, ele não deixou de crer em outros deuses, mas agora ele está dizendo: existe um Deus que é altíssimo, que ele é mais poderoso do que todos os outros, e ele é mais poderoso do que o próprio rei. E nessa conjuntura, a gente volta para o começo do capítulo. É curioso, isso daqui é proposital, gente, é Deus demonstrando o seu infinito poder. Se você voltar e ler lá os versículos iniciais, no versículo 3, por exemplo, quando vai nos 2 e o 3, você vai ver o mesmo grupo de pessoas sendo convocado pelo rei. A diferença é que lá atrás eles foram convocados para quê? Para adorar um falso Deus. Agora esse mesmo grupo, aquele grupo que se ajoelhou no versículo 7, diante daquela estátua de ouro, ele é chamado de novo. Eles ajuntam os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e eles viram que o fogo não teve poder sobre os corpos destes homens. É glorioso o que está acontecendo aqui. Eles estavam dispostos a adorar uma imagem de ouro por medo. Aquela imagem nunca fez nada. Aquela imagem nunca executou nenhum milagre. E agora eles estão diante de 3 homens que caíram dentro de uma fogueira de fogo ardente, 7 vezes aumentada. O fogo não pôde ferir os seus corpos. Os seus cabelos não foram chamuscados, os seus mantos não mudaram, e gente, nem o cheiro de fogo ficou sobre eles. Quem já fez alguma coisa aí, um churrasco, sabe que isso é impossível. Não tem, tudo fede quando a fumaça começa a levantar. A roupa que você está usando, você tem que botar ela para lavar umas 2 vezes, para sair o cheiro da fumaça, fica encardido. E se entra fumaça dentro de casa, sua casa vai ficar fedendo fumaça uns 5 dias. Porque é isso que a fumaça faz do fogo. E aí agora a gente está vendo, nem cheiro nas suas roupas não pôde tocar nenhum dos elementos da fogueira, pôde tocar os servos do Senhor. Diante disso, o rei, ele vira para todo aquele povo que foi chamado ali para adorar a imagem falsa, ele dá um outro decreto. Ele não podia desfazer o seu decreto. Um decreto do rei, ele não pode ser desfeito. A gente vai ver isso especialmente no próximo domingo, quando a gente olhar para Daniel 4. Na realidade, isso vai vir várias vezes também no livro de Daniel. Os decretos do rei, eles têm que permanecer. Mas ele fez um outro decreto. E nesse outro decreto, o que ele fez? Quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser destroçados, despedaçados. As suas casas vão ser completamente destruídas. Elas vão virar monturo depois. E a conclusão final dele é: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor e todos os seus oficiais, os seus príncipes, os seus prefeitos, os seus governadores, eles estavam diante de um Deus que é maior do que a própria criação. E eles todos tiveram que reconhecer que não há como se levantar contra esse Deus. Verdades descritas de forma gloriosa no livro de Daniel, e verdades que temos que carregar hoje ainda nas nossas próprias vidas para nós mesmos.
Meus irmãos, algumas aplicações importantíssimas para a gente nesse texto. A primeira delas, você confia nesse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, como esses 3 homens confiaram. Até que ponto você verdadeiramente confia no seu Deus hoje? Até que ponto você está disposto a confiar na sua providência, no seu cuidado, no seu amparo, como esses homens confiaram? Esses homens confiaram, não é porque eles se achavam especiais, não, mas eles confiaram sabendo que mesmo diante da resposta errada, da resposta não errada, da resposta negativa, né? Caso eles realmente queimassem no fogo, o seu Deus continuaria sendo perfeito, bondoso e justo. A confiança deles nos ensina o que é a verdadeira confiança em Deus, porque você tem que confiar no seu Deus sobre toda e qualquer situação. Você tem que entender que não existe alguém que cuide melhor de você, da sua vida, dos seus bens, da sua família. Não tem ninguém que vai cuidar melhor de você e da sua casa, a não ser o seu Deus. E fugir da presença desse Deus, ou deixar de trazer na sua casa a presença dele, ou deixar de servi-lo, deixar de adorá-lo, para confiar em qualquer outra coisa, é um ato de loucura. É um ato de loucura e descrédito do poder do seu Senhor. Tudo na vida está relacionado ao Deus que você tem. Tudo. A comida que você come só vai sustentar o seu corpo se Deus quiser que a comida que você come vai sustentar o seu corpo. Os remédios que hoje em dia são tão valorizados pela humanidade, eles só fazem efeito se Deus permitir que eles façam efeito e curem os nossos problemas. As angústias, as ansiedades que temos, todas elas só podem ser resolvidas se o seu Senhor quiser que elas sejam resolvidas. Diante de qualquer situação, das mais corriqueiras, as mais grandiosas, só vai funcionar se o seu Deus estiver do seu lado. A conta do fim do mês só fecha se o seu Deus estiver do seu lado. O seu filho vai crescer com graça, com bondade, sendo um servo do Senhor, só se ele estiver do seu lado. Você vai manter o seu emprego só se ele estiver do seu lado. É Ele quem sustenta tudo. Por que vamos confiar em outra coisa senão nele? Por que a gente vai achar que outras coisas importam algo, se só Ele deve importar para nós? Não adianta, enquanto a nossa fé, a nossa expectativa estiver nas coisas desse mundo, nós somos os mais perdidos dos homens. Porque só podemos encontrar as glórias do Pai quando estamos na presença do Pai. Apegue-se a isso, confie nele. Confie que o seu Deus é poderoso para te guiar, que Ele é poderoso para te abençoar. Mas outra importante aplicação desse texto é que nós precisamos nos quebrantar em dependência ao nosso Deus. É confiar, mas é também reconhecer que somos dependentes. Porque o dependente, o não dependente primeiro, ele pode confiar, pensando que se ele fizer, Deus pode abençoar e vai dar certo. O dependente é o contrário. Ele sabe que ele não é capaz, mas ele confia no seu Senhor, sabendo que se ele quiser, até o incapaz pode fazer algo mediante a graça e a providência do seu Senhor.
De forma prática, o que a gente tem que pensar é assim: eu não tenho capacidade nenhuma, porque todas as minhas capacidades só podem ser usadas mediante a graça do meu Senhor Jesus Cristo. Eu só posso ser um bom marido se o Senhor me fizer um bom marido. Eu só posso ser um bom pai se o Senhor me fizer um bom pai. Eu só posso ser um bom servo de Cristo se Ele me fizer um bom servo de Cristo. Eu dependo da ação dEle. Para eu depender da ação dEle, se eu dependo da ação dEle, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ter relação com Ele, eu tenho que ter intimidade com Ele. Ele tem que ser verdadeiramente o meu Deus. Quando eu acordo, é a Ele que eu busco. Quando eu vou tomar uma decisão, é a Ele que eu busco conselho. Quando eu vou dormir, é nele que eu descanso e confio, porque eu sei que é Ele quem vai me guardar durante a noite, e não as coisas que eu tenho, ou os muros ao meu redor, ou os policiais que estão na rua. Não, é Ele quem cuida de mim. Ou confiamos plenamente nele, ou nós não confiamos nele. Não existe confiança em 90%. A gente tem que aprender a depender completamente do nosso Redentor. E assim, nós vamos ver a sua glória. É curioso pensar que aqui nós estamos vendo um prenúncio de muitas coisas que vêm posterior a isso. Muitas verdades serão ditas. E todos os milagres que vêm nas Escrituras depois de Daniel continuam sendo feitos por meio de pessoas que buscam e são dependentes do Senhor. Lembre-se dos apóstolos. Onde está a grandeza deles, se não no seu Senhor? Eles saíam por aí com uma sandália nos pés e uma capa, e sem capa até. Paulo saiu sem capa, dependendo do Deus dos exércitos. O Evangelho foi levado a todas as nações e até nós. E graças a Deus por isso. Que possamos permanecer firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja tudo para mim e para você. E que o seu coração descanse só nele, certo de que Ele pode fazer o seu querer e o seu efetuar na sua vida. Vamos orar, depois cantaremos uma canção que nos